Foi. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição da Liga Live, um projeto da agência Liga Conteúdo que tem como objetivo debater e discutir sobre a comunicação e o jornalismo. Toda quarta-feira a gente fala sobre um tema atual que envolve a nossa profissão. Pois é, boa noite, Alig, boa noite todo mundo. A gente já teve bate-papos aí bem legais aí na última semana, com diversos profissionais de Petrópolis e do Rio também, mostrando aí a necessidade de a gente falar cada vez mais sobre a comunicação, sobre o jornalismo. Cada live é praticamente uma aula, e hoje tem mais uma aqui, né? E a gente está muito feliz de tocar esse projeto aí. Passar a bola para o Bruno também. Boa noite, tudo bem? Fala, pessoal, boa noite. E é exatamente por entender que a nossa profissão precisa ter um lugar para debate que a gente dá continuidade a esse projeto, né? A gente traz um tema um pouco mais leve nesta quarta-feira. A gente vem de uma pancada, por assim dizer, de temas mais densos. E a gente vai falar hoje sobre a escrita criativa como refúgio nos tempos de pandemia. E para isso a gente convidou dois super profissionais da cidade que estão transformando cenas do cotidiano em palavras escritas e que está fazendo sucesso nas redes sociais. É a Ana Paula Tapajós e a Daniela Moreira. A gente também pode chamar de AP e de Dani, numa boa. Meninas, muito obrigado por aceitarem o convite. Bem-vindas. A bola está com vocês aí. Obrigada. Então, agradeço. Dani, pode ir, vai, depois eu falo. Vamos se organizar. Prazer enorme estar com vocês. Obrigada pelo convite. Vocês são queridos demais, todos, grandes colegas. A gente já se conhece há tantos anos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Dividir essa bola com a AP, então, uma delícia. Ah, maravilha. Gente, boa noite para vocês. Eu estou super feliz da gente poder abordar esse tema. É algo que, de um tempo para cá, vai movimentando muito. E é bom saber que a gente pode falar desse tipo de escrita, que ela, principalmente nesse momento tão denso, a gente precisa de um pouco de leveza, né? E eu tenho encontrado cada vez mais isso nas palavras. Eu acho que, então, é muito legal a gente ter a oportunidade de estar tratando disso aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês. É muito bom estar com cada um de vocês, né? A gente já se conhece aí de longa data. Dividir esse tema com a Dani também é bem legal, porque o que ela está trazendo é muito bacana. E estou super feliz. Vamos lá. Então, eu comecei a escrever um pouco por acaso, né? As coisas não foram muito planejadas, não. Quando eu me desliguei da tribuna, né? Eu acabei me inspirando de forma diferente por um afastamento proposital das notícias do dia a dia. E eu vou ler, então, posso ler um textinho meu? Por favor, com certeza. O primeiro texto que eu publiquei foi no começo de junho, e ele dizia o seguinte: a beleza está na simplicidade. Usei essa foto ontem no meu stories e perguntei se mais alguém via beleza em roupas no varal. Na verdade, a beleza para mim está na memória afetiva que as roupas no varal me trazem. Lembro do amor da minha mãe ao cuidar das nossas coisas, lavando à mão cada peça de roupa. Lembro do cheiro bom que se espalhava pela casa. Lembro de estar neste mesmo lugar, entre as cordas do varal, e correr passando pelas roupas penduradas para sentir o toque dos tecidos no meu rosto. Gostava de ficar ali, junto com as roupas, sentindo o sol no rosto. Roupas no varal me remetem a cuidar, a acolhimento, a casa cheia de vida, com gritinhos de crianças correndo. Roupas no varal são pura poesia para mim. E você? Que coisa simples te traz esse sentimento? Vamos exercitar o olhar, encher o coração de amor? Eu me surpreendi muito quando eu publiquei esse texto,
porque primeiro eu fui seduzida de fato pela foto que eu tinha feito. Eu estava pendurando roupa naquele momento e achei a composição das cores da minha roupa de cama e das minhas toalhas muito bonita. E aí eu fiz a foto e imediatamente aquilo me remeteu à minha infância. Eu vim de uma rotina muito, muito puxada, né? Onde eu passava muito pouco tempo dentro de casa, né? Eu não tinha tempo para cuidar das minhas coisas. E a quarentena me permitiu voltar para dentro de casa, mas me permitiu também voltar para dentro de mim. E eu comecei a observar cenas tão simples e que estavam me dando um prazer enorme, sabe? De fazer, inclusive. Pendurar as roupas da minha família no varal era um prazer. Poder cuidar da minha família é um prazer. Diante de tanta insegurança, tanta incerteza, tanto medo, prestar atenção nas pequenas coisas boas e felizes do meu cotidiano me trouxe paz, me trouxe acolhimento, e eu, de alguma forma, me senti segura para expor isso para as pessoas. Apesar de ser jornalista, eu nunca tive o hábito de falar de mim nas mídias sociais. Acho que quem me conhece há mais tempo sabe que, assim, eu tenho um perfil de Instagram que é fechado, mas que eu escrevo muito pouco. Eu gosto de publicar as fotos lá, quietinha, sem muita gente vendo. Então, falar dos meus sentimentos nunca foi algo que eu gostasse de mostrar para os outros. Mas, nesse momento, eu achei tão importante compartilhar esse conforto que eu estava sentindo, porque talvez esse meu conforto pudesse inspirar outras pessoas a ver beleza no seu dia a dia, valorizar essas pequenas atitudes diárias de cuidado, para que o coração ficasse um pouco mais calmo. Olha, e enchesse de esperança. A gente escolheu esse tema justamente porque a gente viu a necessidade de deixar mais leve, né? E, assim, só com essa introdução da Dani, a gente já vê que vai ser uma delícia de papo, né? Que vai ser uma coisa que realmente acho que todo mundo vai sair com o coração mais quentinho hoje. Então, Ana, traz pra gente também um pouquinho mais de calor, de amor, essa energia boa. Então, assim como a Dani falou, logo que começou esse processo da quarentena, eu sentia que eu precisava fazer algo, assim, pelas pessoas, até por mim mesma, sabe? Para que as coisas se tornassem mais leves e que a gente entendesse que a gente ainda tem motivos para relaxar, para ser feliz, para sentir, para ter emoções positivas. E, enfim, e aí eu comecei a escrever e a coisa foi brotando, assim, muito forte dentro de mim. E também eu senti a necessidade de compartilhar, eu cheguei a compartilhar isso com a Aline, essa dúvida de posto, não posto, e decidi, então, postar. E aí acabei escrevendo um texto sobre a pandemia, né? Que eu vou ler para vocês, chama ela. Cada um em seu quadrado como tela. Olhos miram devaneios no espaço, de cores que pintavam a vida em laço. Dedos entrelaçados, beijos molhados, abraços acariciados, estamos todos privados. É tempo de entender o que é prioridade, do amor pelos que têm idade ou enfermidade. Cheio de dor e temor está o nosso peito, que teme pela falta de leito. O amanhã nunca esteve tão repleto de mistérios, e prioridades jamais se mantiveram tão cheia de critérios. Lave as mãos,
proteja suas entradas de ar, entenda os nãos. Nós ainda estamos livres para sonhar. Esse eu escrevi em meados de maio, mais ou menos, e continuo aí escrevendo sobre pandemia, sobre outras coisas. Eu tinha muita dificuldade em expor as coisas que eu escrevia, tanto que quando eu comecei a postar os poemas, eu postei de outros autores, nada meu. Até eu decidi também tirar da caixinha e me abrir e começar a soltar coisas que eu mesma escrevo, né? Bom, depois disso, né, desses 2 textos lindos, cheios de alma, eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre cada uma. Ana Paula Tapajós é jornalista, trabalhou em veículos locais como a SBT e a Tribuna de Petrópolis, assinou várias edições da revista Tribuna Gourmet e o Caderno de Cultura da Tribuna também. Atualmente atua na área de assessoria de imprensa da Universidade Estácio de Sá. Daniela Moreira também é jornalista, conhecida por ter atuado à frente da 3Com Comunicação Empresarial. Foram 12 anos, né, Dani? 12 anos, isso aí. Na área de assessoria de imprensa também. Trabalhou durante muitos anos escrevendo a revista Casa e Campo, da Tribuna de Petrópolis, e mais recentemente foi subeditora do jornal... Oi? Bom, e mais recentemente foi subeditora do Jornal Impresso da Tribuna. Atualmente atua na assessoria de imprensa do Coral dos Canarinhos de Petrópolis e da Unifop. É isso aí, eu achava que estava com o microfone ligado, coisas que acontecem. Os dois profissionais aí, dois profissionais com uma baita bagagem que estão descobrindo aí outras formas de se comunicar em meio a esse isolamento social que a gente se deparou aí, né, de uma hora para outra. E esses textos têm chamado muita atenção nas redes sociais, né? Tanto a Dani quanto a P já atuaram em revistas que requer um texto mais aprofundado. Eu queria perguntar para as duas, para elas contarem um pouco como que essa ideia surgiu, como que despertou em vocês essa ideia de publicar esses textos diferenciados e publicar durante a quarentena. Começando pela Dani, para inverter um pouco. Dani. Então, como eu adiantei um pouquinho, estava num período de muita imersão, né? Trabalhando muito freneticamente dentro do jornal. E quando eu saí de lá, eu estava cansada, minha cabeça estava muito cansada. E eu quis me afastar. Eu parei de ver noticiário, eu não queria me informar mais, eu não queria saber de notícia de tragédia, número. Eu achei que isso não ia me fazer bem, sabe? E aí, esse voltar para dentro de casa me trouxe uma sensibilidade que talvez eu já tivesse alimentando há muito tempo. A AP talvez concorde comigo que trabalhar na revista a gente já tem um texto diferente, né? A gente tem uma liberdade um pouco maior para trabalhar com o texto. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vim da cadeira de letras também, né? Eu estudei literatura, então minha trajetória já era de um texto um pouco mais leve, né? E eu sempre brinquei muito com isso na época da revista. Conseguia usar algumas figuras de linguagem, dava para brincar. No jornal já não dava para fazer isso. A assessoria você também tem que ter um texto mais enxuto, né? Mais seco. E aí, como eu não estava escrevendo para lugar nenhum, eu não tenho compromisso com nada, eu só tenho compromisso comigo, né? E com o que eu estou sentindo. Então, foi um desabrochar mesmo de sentimentos da minha realidade, do meu dia a dia, com a intenção de tentar alimentar as pessoas de esperança. Ô, Dani, além do varal de roupas, conta um pouquinho mais sobre outras coisas que te despertaram nesse período. Eu só quero fazer um adendo aí, que a Dani estava falando dela se desligar aí desse mundo. Você saiu justamente no auge
no auge da pandemia, fechou a última edição impressa da Tribuna, né? Foi uma loucura, assim. Então, na verdade, eu acho até que o primeiro texto onde eu falei dos meus sentimentos foi no texto que eu falei no encerramento do jornal. Eu lembro desse texto. Ele nasceu tão, assim, carregado de emoção, sabe? Foi muita responsabilidade, de fato, colocar o ponto final na edição do impresso. E essa responsabilidade, eu precisava falar dela. Não dava para passar desapercebido, assim. Fechei, apaguei a luz e fui embora, sabe? Um jornal centenário. Fui eu mesmo que dei o último nele. Foi muito tenso. E eu sabia o peso da história na minha mão. Eu fico imaginando, Dani, que eu já saí há alguns anos da Tribuna e eu senti esse peso, eu também escrevi ali como era doloroso para a gente que passou, acho que daqui só o PH que não trabalhou na Tribuna, mas a gente cria um vínculo, né, uma relação com o veículo e acaba falando, poxa vida, acabou, não vai ter mais, a gente não vai sentir mais esse papel, né, literalmente falando. E se para a gente que não estava ali diretamente, já foi triste mesmo, foi pesado, imagino para você que teve essa missão que foi de colocar esse ponto final ali. Sim. Eu ainda cheguei a falar com o Douglas, eu falei, você não só vai fazer isso comigo, você não vai deixar que o último plantão seja meu. Não faz isso. Ele, não, é teu sim. Ai, meu Deus. E aí eu precisei falar disso. Então, eu acho que começou um pouco lá atrás. Quando eu escrevi esse texto me despedindo do impresso, talvez eu tenha aberto de alguma forma as portas do meu coração para me colocar para as pessoas. Eu comecei a me sentir à vontade nesse momento. E aí, além desse texto do encerramento do jornal, outras coisas simples começaram a me inspirar, né? Eu até têm sido momentos muito intensos, né, dentro de casa. Então, por exemplo, a vista que eu tenho da janela da minha cozinha foi motivo de inspiração. A fruta que eu comi, que meu pai tinha plantado, foi uma inspiração para mim, mas eu não sei, foi tudo muito natural, tá? Não foi planejado, mas eu até cheguei a falar com Carla Rivetti, minha amiga, jornalista também. Nossa amiga. Foi a minha primeira cobaia. Eu apresentei os textos para ela antes de publicar e eu falei com ela que a minha sensação é que os textos estavam encadeados, como se eu tivesse programado mesmo a publicação deles, e não tinha nascido dessa forma, não foi planejado. Eles simplesmente, como a AP falou, eles transbordaram. Então, eles foram surgindo e cada final de texto parece que ele já deixa um mote para o próximo que nasceu. E eles foram tendo uma conexão, sabe? E eu parti de cenas muito simples da minha rotina para fazer questionamentos da vida e tentar fazer com que as pessoas tivessem essa noção, né, da importância de uma cena comum ter impacto na tua realidade, né? Como que a influência, a persistência, por exemplo, do meu pai ao plantar cada muda que ele plantou no jardim, me inspira, porque é como se a gente estivesse plantando sementinhas todos os dias no coração das pessoas, né? Então, são coisas assim, é a frutinha, é a vista na janela, é a minha cachorra que me acompanha há 13 anos. Eu tenho outros ainda que eu ainda vou publicar, que estão guardadinhos, mas são cenas comuns dos meus filhos brincando juntos e aprendendo juntos. Eu só não quis que... Eu até falei com a Aline, eu dei uma paradinha nos textos que eu não quero forçar o nascimento de nenhum deles por uma obrigação de ter que publicar, sabe?
eu quero que eles nasçam. O bacana é a naturalidade, então, né? Eu não tenho pressa. Sim, exatamente. A diferença entre a Dani e a Ana é que a Dani ela publica o texto escrito e a foto que chamou atenção. E a Ana começou a recitar, né, alguns poemas de outros escritores. E aí o pessoal começou a gostar, né, Ana? E aí acho que tem a questão do tom de voz, que dá também um alento. E aí depois ela tomou coragem e começou a publicar os textos dela. Ana, conta pra gente como que isso surgiu, né, de dentro, assim. Então, na verdade, eu nunca tinha pensado em recitar poesia, nunca na vida, assim, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que isso foi efeito total da pandemia, da quarentena, e da necessidade que eu senti de fazer alguma coisa de positivo nesse momento. E aí, de repente, eu comecei a ler, e aí o pessoal falou assim, nossa, mas você coloca um tom de voz que acalma, que traz coisa boa, que traz paz. E aí eu fui tomando coragem de me expor, né? Assim, por exemplo, como diz a Ana Holanda, minha inspiradora, né? Para escrever de forma afetuosa é preciso ter coragem. Para trabalhar a escrita criativa é preciso ter coragem. E aí eu senti bem isso mesmo, é preciso ter coragem, porque a gente se expõe. Porque muitas pessoas não vão alcançar, muitos vão ser tocados, e isso foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu não imaginava que tantas pessoas seriam tocadas. Foi muito bacana ver como a poesia ainda chega nas pessoas, porque a gente está vivendo tempos muito duros, né? Vivendo uma situação muito dura e tempos muito duros. Então, o que a gente mais vê nos jornais são notícias que massacram, que trazem peso a gente. A gente sabe que a gente precisa dessa informação, claro, mas a gente está cansado. Então, eu percebi que realmente existe essa demanda de leveza. E aí eu comecei a me entregar a isso. Eu falei, vou me entregar. E aí casou justamente com o início do curso que eu estava fazendo de escrita afetuosa com a Ana Holanda. E aí as coisas foram surgindo e foram brotando, e ela começou a dar direcionamentos de como escrever, e aí quando eu entrei num processo criativo que eu não imaginava. E como o PH falou, o trabalho em revista, realmente, ele já vai dando para a gente uma nova... Um jeito de escrever diferente, porque a gente tem mais liberdade, a gente consegue se aprofundar mais nos assuntos. E eu senti isso quando eu comecei a escrever sobre gastronomia, que para mim foi um divisor de águas. Na gastronomia. Porque não tem como escrever sobre comida e não relacionar afeto e memória. Verdade. Então, eu acho que ali, quando eu comecei a fazer a Tribuna Gourmet, eu já estava, assim, nesse universo, porque não tem como você tentar chegar ao outro através das palavras para falar de comida, que é algo de sabor e aroma, sem encontrar uma forma de fazer com que a pessoa entenda o que você está falando. Então, você precisa botar o seu eu naquele texto. Ô, Ana, e isso, para mim, já... Você fez um curso Diga, Você fez um curso no Rio, né, de jornalismo gastronômico, e foi ali que você começou a ver, né? Eu lembro que você comentou sobre isso. Sim, foi. Eu fiz porque eu tive uma demanda muito grande de escrever sobre gastronomia, por acaso, né? Pelo que eu atuava já lá dentro da Tribuna, e aí eu fui fazer o curso e eu tive a ideia de criar a Tribuna Gourmet. E aí levei a proposta lá para a Tribuna e eles curtiram e decidiram abraçar e vamos lá. Aí lançamos a revista. E quando eu estava fazendo o curso, eu comecei a entender tudo que eu sentia. Eu falei, é isso que eu quero do jornalismo. Apesar de eu curtir o factual, de eu curtir o processo de apuração, de furo, mas eu sentia que ainda não era isso. E quando eu entendi o jornalismo gastronômico, eu me entendi enquanto profissional. Eu entendi como eu queria me comunicar. Porque eu acredito nessa escrita que toca,
que movimenta, que traz algo, que te faz viajar. E aí eu encontrei isso no jornalismo gastronômico. Então, eu acho que a escrita afetuosa, ela veio lá, e não agora. E agora eu pude colocar em prática, porque o cotidiano, né, como a Dani falou, a gente é muito tomado pelo cotidiano. E o cotidiano te tira isso, né? Você tem deadline, você tem que apurar, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. E agora a gente pode dar um stop. E aí eu acho que a gente entra no processo criativo, a gente dá espaço para ser, né? Eu acho que foi mais ou menos assim. A própria Ana Holanda, ela diz isso, né? As palavras são vivas, são parte da gente. E aí ela explica também que a escrita afetuosa quer dizer que existe alma em tudo que a gente escreve. Mas a gente está falando aqui bastante sobre esse tema, a gente ainda não explicou, eu queria que você explicasse exatamente o que é a escrita afetuosa. Ana, por favor. É uma escrita, assim, que a gente precisa... A primeira coisa que eu acho que, para você dar um start na escrita afetuosa, você precisa estar presente. A Dani falou sobre isso logo no início. Você precisa estar presente, porque você precisa observar as coisas do seu cotidiano. Você precisa mudar seu olhar. Está tudo no seu cotidiano, está tudo nas pequenas coisas, que são grandes. Então, para você começar a escrever, às vezes é a sementinha da árvore que hoje dá frutos. E ela está ali, e ela sempre esteve ali. Só que o teu olhar não estava direcionado para isso. Então, assim, você precisa estar presente. Apreciar o belo. Apreciar o belo faz a diferença também. Porque também o nosso olhar, até enquanto jornalista, a gente está muito direcionado ao fato, à notícia em si. E as coisas que estão em volta? Nas coisas que estão em volta, a gente acha personagens riquíssimos. A gente conta histórias riquíssimas. Então, a gente pensa assim, a escrita afetuosa e criativa se limita a estar falando de coisas boas. Não. A escrita afetuosa direciona seu olhar numa nova forma de abordagem. E você contar uma história de um lado mais humano, de você humanizar aquele texto, de você humanizar aquela história, de você se entregar àquela história, entendeu? E assim chegar no outro e tocar o outro. Não simplesmente dar uma notícia por dar uma notícia, mas afetar. Por quê? Escrita afetuosa, porque você está afetando o outro, tocando o outro. E acho que, assim, em resumo, seria basicamente isso, né? O tocar o outro, o mostrar que estar presente, estar atento aos pequenos detalhes, às cenas do cotidiano, elas trazem uma riqueza enorme para a nossa profissão, para a nossa vida. A gente está falando aqui da Ana Holanda, né? Para quem não conhece, a Ana Holanda é uma jornalista que ela foi editora da revista Vida Simples. Eu e a Ana Tapajós, a gente gosta muito dessa revista, né? A gente fica ali todo mês tentando adivinhar a capa, porque justamente os textos da revista Vida Simples conversam com a gente, né? Eles tocam a gente de uma forma. E a Ana Holanda também ela dá diversos cursos, tanto online quanto presencial, sobre escrita criativa. E ela tem dado também algumas jornadas afetuosas no perfil dela do Instagram e da Vida Simples. Então, é só ficar de olho lá, que tem muita dica legal. Ela tem um livro também, né, sobre escrita criativa. E ela fala justamente isso que a Ana falou, que a escrita afetuosa é quando um texto deixa de morar na gente para morar no outro. E aí eu lembro de uma peça que eu assisti, acho até que o Bruno estava nessa peça também, sobre a obra da Clarice Lispector, em que ela diz que no processo de escrita era como se todas as palavras estivessem suspensas no ar, e ela ia pegando, encaixando, e ali viravam as obras, os livros, né? Era mais ou menos isso, e aquilo me marcou. E isso é exatamente o que a Dani vem fazendo. E, Dani, queria que você contasse como que surge, assim, as ideias, os insights, né? Como que você olha uma coisa e você fala, isso aqui me marcou, rende um texto para eu publicar? Gente, é tão natural, é muito engraçado. Eu me espantei com a naturalidade, sabe? O meu processo começa pela fotografia. Eu tenho um amor pela fotografia muito grande, há muito tempo, né? Então, dentro da minha carreira,
como eu comecei no jornal já, fazendo toda a edição do Caderno Itaipava, na época, então eu acompanhava, eu fazia as pautas, eu acompanhava o repórter para apurar, né, o repórter fotográfico, né? E depois eu editava o jornal. Então, a minha trajetória inteira foi acompanhada do olhar da apuração para o texto casado com a foto. Sempre foi assim. E até agora, né, na subeditoria, eu precisava estar preocupada o tempo todo com isso. Então, a foto, né, aquele momento que eu estou vivendo, eu vejo ali o registro fotográfico, eu faço a foto, e aí, a partir dessa fotografia feita, brotam as palavras Então, vamos lá, das roupas no varal, por exemplo, foi a fotografia que me inspirou a lembrar a minha memória infantil. Assim como o prato de panqueca que eu fiz, a foto nem era nada demais, mas aquela, aí lembrando da Ana, né, com a gastronomia, né, aquele prato, aquela foto me fez recordar as coisas, né, muita coisa que eu tinha vivido, mas para tirar uma lição de vida de cada uma dessas memórias, né? Então, pequenas ocorrências do meu dia a dia me lembraram de coisas que eu já tinha vivido e que serviram de lição para mim ou de aprendizado de alguma forma. Eu só queria complementar que a Ana falou, né, dessa questão de você tocar o outro, e é impressionante o feedback que a gente tem das pessoas. Né? Quando eu publico o texto das roupas no varal, era uma coisa tão simples, tão corriqueira, e vocês não têm ideia do feedback que eu tive, sabe? Muitas pessoas falando comigo, nossa, eu pensava que eu era maluca, porque eu adoro roupa no varal. Eu falei, então eu sou maluca também, porque a poesia, né, é engraçado, porque as pessoas acham que a poesia é algo muito distante, e não, porque a beleza está em toda parte, basta você ter olhos de ver. Né? Exatamente. Se você tiver sensibilidade para observar, a beleza está em todos os lugares. Ela vai estar na roupa do varal, na comida que você está botando na mesa, ou em qualquer outra coisa. Então, tudo pode ser motivo de inspiração. Qualquer detalhe. Ver o meu pai, por exemplo. Pode falar, desculpa. Meu pai brincando de jogar carta com os meus filhos, tem uma beleza enorme que remete à minha relação com os meus avós. E que, de alguma forma, pode inspirar relações das outras pessoas também. Então, de coisinhas pequenininhas. E pode despertar também, né, Dani, esse olhar nas outras pessoas, porque às vezes a gente, né, tá tão atribulado que a gente não para olhar as cenas do cotidiano que contam histórias e são memória, né, que às vezes estão guardadas. Por isso que eu acho que acaba tocando tanto as outras pessoas, e a nossa surpresa em que um feedback tão grande que a gente nem imaginava, né? Então, é exatamente porque sobre identificação. Esse feedback aí. É uma identificação muito simples. É sobre esse feedback aí que eu queria perguntar. Porque quando a gente para pensar em, sei lá, 15 anos atrás, aí, onde a internet começou a se popularizar, a gente lembra de blogs e vlogs, onde as pessoas elas tinham uma necessidade, por assim dizer, de se expor, falar mais sobre sentimentos e tal. De uns tempos para cá, a coisa acabou se perdendo no caminho e todo mundo agora quer opinar sobre o assunto que está na moda, sobre a notícia que viu, e as pessoas acabam não se expondo. Vocês acreditam que, ao fazer isso, vocês também conseguem fazer com que as outras pessoas consigam se ver também fazendo isso, se colocando ali como protagonista de uma história e compartilhando esse sentimento com os outros? Super!
Eu acho que, assim, eu tive a percepção que muitas pessoas têm muita coisa guardada e não se oportunizaram a expor. E eu achei bacana também que, com essa questão das poesias, eu comecei a interagir com alguns poetas daqui de Petrópolis, que eu não tinha relação. E tem tanta coisa linda, gente, tem tanta coisa, a gente tem tanta gente com poesias, com textos maravilhosos, e que, às vezes, é aquela questão de a gente não olhar para isso. E tem muita coisa, tem muita gente, e eu senti que muitas pessoas se sentiram tocadas e se sentiram disponíveis a falar, a dizer, eu recebi muito feedback, poxa, eu também tenho um texto, pô, eu tenho vergonha, pô, como é que você conseguiu falar em público e tal? E, assim, foi um processo natural, onde eu estava realmente buscando algo que eu pudesse, de fato, fazer pelas pessoas, e eu acho que até por mim mesma, e eu senti que tocou, senti que tem muita gente que tem tanta riqueza, que tem tanta coisa bacana, e que eu acho que, de alguma maneira, elas se sentiram à vontade de, pelo menos comigo, assim, mesmo que de maneira privada, em compartilhar. E a Dani também já deu um parecer sobre isso, né? Disse que também muitas pessoas se sentiram tocadas e tudo mais. E eu acho que, sim, eu acho que é uma oportunidade para novas pessoas, novas oportunidades e formas de se comunicar desse jeito surgirem. Tomara, eu torço bastante, porque eu acho lindo. Ô, Ana, e muita gente comentou, né, no seu que eu vi, pedindo para você continuar, né? Fale mais, reclame mais, né? Adoro ouvir. Eu lembro de ter visto bastante isso, né? Foi uma surpresa enorme também, porque, como eu falei, eu acho que no início, eu não esperava esse feedback tão bacana, não esperava mesmo, assim, foi uma coisa meio que eu fui ali, falei, eu preciso fazer minha parte, eu preciso fazer algo nesse momento, e como eu estava transbordando num processo criativo, eu falei, vamos embora, vamos deixar as coisas fluírem, né, a energia fluir. E até eu dei uma paradinha agora, porque também, assim, eu tenho algumas coisas que eu fiz novas, mas eu tenho pensado bastante em trabalhar em rede, isso. É uma coisa que está bem assim, no meu ouvido, que eu acho que a gente pode fazer uma interface com os poetas daqui, um lê poesia do outro, então eu tenho pensado nisso e estou tentando esquematizar, por isso que eu dei uma segurada, mas eu vou continuar, gente. Pode deixar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente não costuma dedurar muito quem está vendo, né? Porque aparece aqui na transmissão do Facebook quem está olhando, mas eu me sinto uma obrigação, porque tem vários colegas de tribuna que estão acompanhando essa transmissão, como o Vitor Matos, a Janaína do Carmo e o Douglas Prado. Querido, ele entrou na transmissão exatamente depois que a gente comentou da questão do último plantão, Dani. Foi você comentar, parece que danado do Douglas. Eu lembro, eu falo de novo, que eu pedi, não vai fazer isso comigo, não me deixa no último plantão. Ele falou, vou sim, vai ficar. E aí tem muita gente bacana acompanhando também, o Ronaldo Saldanha. O Douglas, que lembrando, abriu a série de lives aqui quando a gente estava no Instagram ainda com a Aline. Tem muita gente bacana da imprensa aqui acompanhando também, o Luiz Pinheiro, o Ronaldo Saldanha, a Elaine Vieira também comentou aqui, falou que são duas queridas, e são mesmo. Enfim, a Renatinha Almeida. Enfim, gente, e muito comentário. Você pode mandar o seu comentário também, pergunta, sugestão, mandar outro abraço também para Catarina Rodrigues, Larissa Mendes, Tamires Portugal, Beatriz Tapajós, o Demétrio do Carmo, que já é sócio, né? A Gabriela Pontes, a Marilise, que é outra sócia também, está aqui acompanhando a transmissão, a Raquel Castro Damásio, a Elaine, que comentou aqui, a Silvia Tito Dani, sua maravilhosa, estou aqui com você. A Terezinha Pacheco,
E aí a Gabriela Pontes comentou uma coisa que eu queria trazer aqui para o debate, né? Ela falou: eu tenho caderno de textos que escrevo coisas do cotidiano, coisas que observo e coisas que sinto, coisas aleatórias, mas não publico. E ela acha legal a coragem de vocês. E ela falou que também escreveu poemas na pandemia, que era uma coisa totalmente fora do radar. Quer dizer, é um pouco isso, né? A quarentena, o fato de você estar em casa, acaba fazendo com que essas habilidades se fortaleçam ou sejam descobertas, né? Eu incentivo, eu acho para vocês. Dani, vai. Olha, eu vou dizer para vocês que estar presente, de fato, como a Ana falou, em cada uma das atividades, me encheu tanto de mim mesma, sabe? Que não teve espaço para insegurança, não teve espaço para medo, não teve espaço porque eu estava cheia de mim, cheia da minha vida, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que colocar para fora. Quando a gente se enche da gente, é tão bom, né? E aí a gente se inspira a criar, seja o que for, né? Não precisa ser escrevendo, para quem não tem facilidade para escrever, mas que seja desenhando, que seja pintando, que seja fazendo uma comida muito gostosa, seja fazendo qualquer coisa, né? Mas coloca para fora o que você tem de melhor dentro de você, porque isso vai inspirar outras pessoas. Eu acredito muito nisso, sabe? No potencial que a gente tem de transformar a nossa realidade e ajudar a transformar a realidade de quem está perto da gente, seja por inspiração. Num dos textos que eu publiquei, uma ex-aluna minha escreveu para mim num comentário que eu tinha ajudado muito a ela, alguma coisa desse tipo, né? Que aquele texto tinha feito muito bem a ela naquele dia. Eu fiquei tão feliz de saber que eu toquei positivamente, que eu contribuí, mesmo que de forma pequenininha, para encher o coração de alguém de amor, que vale tudo. Ainda mais nesse momento, né? Tá nesse faltando momento isso. tão difícil. Eu acho que as pessoas já a Dani muito falou uma coisa que eu acho bem interessante, que às vezes a gente, assim, a gente está falando aqui sobre escrita, né, no caso, porque é o que a gente tem feito, mas existem muitas outras formas da gente colocar para fora o nosso lado criativo, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar qual era o meu lado criativo, porque eu achava que tinha que ser assim, música, pintura, eu achava que tinha que ser arte de alguma forma, e eu falava assim, gente, não é possível, eu não tenho um lado criativo. Eu não me conformava com isso, sabe? E aí, de repente, acho que eu cheguei a comentar isso com a Aline, né? De repente, eu vi que, de fato, aí, assim, eu num processo de análise e tal, e a minha terapeuta sempre jogava e eu não captava, sabe? Ela falou assim, você iria ser uma ótima escritora de drama. E aquilo para mim, assim, era nem pensar, porque eu via a escrita só como profissão. Para mim, a escrita era o meu trabalho e era isso aí, não era o meu lado criativo. Na verdade, eu acho que todo jornalista tem um pouquinho disso. E aí, agora eu consegui que a minha criatividade, talvez a minha arte, ela seja também a minha profissão. Na verdade, era isso que eu ia puxar agora, para a gente falar um pouquinho. A gente tende a subestimar isso, porque eu não sei vocês, mas a gente sempre fala, todo mundo tem um talento, uns cantam bem, outros sabem tocar um instrumento. O que a gente sabe fazer? E a gente esquece que a gente sabe escrever. E isso também é uma arte, né? Esse é um talento, e isso não é qualquer pessoa que faz. E a gente passa, seja numa matéria factual, seja num texto que leva esse sentimento às pessoas e faz com que ajudem, né? Como a Dani citou ali. Isso é muito relevante. A gente é que acaba minimizando porque a gente já cria um automático tão grande que a gente não sabe o potencial que a gente tem de fazer a diferença na vida dos outros. A gente perde, né? A gente tem ainda mais em mercado que não é tão grande como o daqui, né? Que a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tal, a gente acaba perdendo um pouco essa noção, né? Tem esse negócio de ter que escrever 2, 3 matérias e tal, fica uma coisa muito
Mecânico. muito mecânica, né? E a gente esquece que tem essa possibilidade de fazer algo além da caixa, né? Tem uma talk da Ana Holanda também, um TED dela, que ela fala que uma aluna perguntava para ela se dava para exercer a escrita criativa falando de uma chacina, de um assassinato, de coisas, de um acidente, né? E aí ela questiona, quem tá escrevendo, é um robô ou uma pessoa? Porque se for uma pessoa, tem, né? Como fazer uma escrita criativa. E eu acho que é justamente isso, é quando você se coloca ali no texto com empatia, né, com um olhar atento ao presente. Eu acho que esse de repente é o grande segredo, né? É você estar ali presente naquela matéria, naquela apuração. E é um desafio, né? Não é fácil, né? A gente que trabalhou em redação, todo mundo aqui sabe o que é isso. Exatamente, eu acho que a Jana e a que falaram na live com vocês, né? Da diferença de ir ao local para apurar e desse hábito agora de apurar tudo pelo WhatsApp. É impossível você colocar a tua alma e o que você está vendo num texto se você não está ali, vivenciando aquela realidade, sentindo o cheiro. Exatamente. Assim, faz toda a diferença no contexto em que aquela situação aconteceu. Né? É o cheiro da casa, né, que mostra o abandono, a necessidade, o sofá rasgado. São detalhes que você só percebe se você estiver no local. Então, eu acho que ir para a rua faz toda a diferença. Tá na rua faz toda a diferença. Você tá no local, você encontra a história. Você, pelo WhatsApp, você não encontra a história. Você sabe o que te contaram, mas você não sente a história. Você não vê a história. Você acha o personagem no local. Você acha a grande história num grande personagem que o teu olhar, que o teu cheiro, que o teu faro vai sentir. A tua escuta sensível vai ouvir uma pessoa que está ali que nem era o foco da sua matéria, mas talvez a sua matéria vai estar mais ali do que se você estivesse apurando uma coisa mecânica pelo WhatsApp. Então, eu acho que o estar no local, o estar presente faz toda a diferença. Mas tem uma diferença, né? Estar no local e estar de fato estar presente. Exatamente. Né? Não adianta você sair da redação para pegar, porque tem que pegar, e pegar qualquer coisa e voltar com qualquer coisa. Não. Tem que saber olhar, né? Você tem que de fato sentir. Né? Você tem que estar presente, você tem que querer fazer a diferença, porque esse é o nosso papel, e a gente não pode esquecer em momento nenhum que, bom, pelo menos é a minha motivação ao ter feito comunicação, poder ajudar de alguma forma a dar voz para as pessoas que não têm voz. Dani, você falou sabendo disso, pode continuar, eu transformo a vida de todo mundo, né? Eu posso transformar muitas vidas, sim, com um texto, né? Você falou isso e aí eu queria puxar aqui para um agradecimento que a mãe do Felipe, o PH, aqui fez, né, nos comentários. Ela deu parabéns a todos e mandou especialmente um beijo para você, uma pessoa muito importante na trajetória da vida jornalística do filho dela. Gratidão eterna. Que para quem não sabe... Para quem não sabe, a Dani me aturou lá na 3Com. A Dani me aturou lá na 3Com por 5 anos. Fiz de tudo, aprendi muita coisa lá, foi uma experiência muito bacana. E que eu também devo muito a Dani do que eu sou hoje. Né? E o agradecimento é meu também. A gente falou disso ontem, né, Dani? Foi muito. Foram muitos anos, muitos profissionais que passaram lá pela 3Com, a Aline esteve lá, a Pedro também chegou a me ajudar lá um pouquinho, não chegou? Um pouquinho, mas eu estive lá. Mas foi, só o Bruno que não passou por lá, mas assim, foi fantástico, porque a convivência é muito rica, né, gente? Então, eu gosto de pessoas. Eu sou professora também, né, de antes,
E essa experiência de ter todo mundo lá na empresa foi muito rica para mim, como profissional. Então, eu agradeço a confiança de cada um que passou por lá, sabe? Agradeço o carinho da tua mãe, a PH, assim, foi uma família muito querida, a gente foi até para matéria junto com ela, e a confiança de vocês de ter ficado esse tempo todo, sabe? Falei com a Aline que eu lembro que eu olhei para você e falei, cara, esse menino vai voar muito, e ele tem que voar, porque ele é muito bom. E assim, a gente fica feliz de ver que tantos bons profissionais passaram por lá, conviveram com a gente, porque a gente, na troca, se enriquece, né? Eu acho que é isso, é a troca. Né? Narayana Borges, que foi uma das primeiras diárias da Telecom, tá aí na Globo News. Tá brilhando na Globo. Tanta gente que eu não quero citar nomes, porque se eu esquecer de alguém, eu vou ficar com dor no coração, mas eu acho que mais de Elaine está dizendo aqui gratidão. Passaram por lá. Elaine passou por lá também. Sim. A Elaine teve que me aturar de novo no jornal depois. Mas muita gente. Verdade, eu sempre boa, né? Eu sempre falo que a minha escrita, né, começou com a Dani na 3Com, né, que ela revisava os textos, e aí lá na área de assessoria, né, então dos meus primeiros textos, quem viu foi a Dani, e depois lá na tribuna Ju Fernandes, né, que sentava do meu ladinho e me ajudou ali a fazer um lead. Que foi mais ou menos o meu caso também. Ah, é? A Juliana estava dentro também, eu esqueci de citar. Juliana estava acompanhando a gente, não sei se ainda está. E aguardamos a Juliana aqui, né? Também. Eu queria aproveitar. Eu acho que não tem que estar falando tanto de passado, não, entendeu? Que eu fico me sentindo uma velha coroca, né? Essa galera começou todo mundo novinho. Olha, mas aqui todo mundo é muito saudosista. Não tem uma live que a gente não rememore alguma coisa, não fique ali reclamando de alguma... Não tem. Mas eu queria aproveitar isso, e a gente está falando agora de escrita afetiva, e eu queria que vocês puxassem alguma matéria ou algum texto específico onde vocês viram isso de maneira muito evidente, não necessariamente recente, mas algo que tenha marcado a vida de vocês por algum motivo. E aí, dentro desse viés que a gente está conversando de escrita afetiva, Ana, vamos começar por você. Eu tenho uma matéria que me marcou, eu lembro dela até hoje, foi uma matéria que eu fiz no SBT. E o Robson, que é cinegrafista, é editor de imagem de lá, a gente fez uma matéria com pessoas com dependência química, e aí... Pô, eu consegui um personagem que ele topou dar a cara, a mulher dele também, e contar a história deles. Essa matéria me emociona muito, porque eles abriram tanto a vida deles ali para mim, e eu consegui achar uma trilha sonora para aquela matéria, e eu e o Robson, a gente se envolveu de uma tal forma, que às vezes é o que a gente estava falando, né? Um assunto duro, mas que, se você direcionar um olhar, se você se atentar à história daquela pessoa, né? E aí foram 30 anos de dependência, e a mulher não saiu do lado dele em momento nenhum, e a luta das recaídas, e assim, eu fiz uma imersão naquele cara durante, assim, acho que uma semana, eu queria saber tudo dele, assim, eu sugava, e aí a gente finalizou a matéria com uma trilha sonora e ele ficou, assim, profundamente tocado, me mandou mensagem. E até hoje, quando eu escuto essa música, me remete a ele, que me remete a uma sensação, assim, de entender que a gente, para fazer jornalismo, a gente precisa se entregar à história. A gente precisa se entregar ao personagem, sabe? A gente precisa estar atento a cada detalhe da história da vida desse personagem. E eu acho que é aí, no personagem, que a gente consegue, de fato, chegar e tocar o outro, né? Porque você leva um pouco de si, porque é o que tocou você, mas a história do outro
e achar uma forma de fazer com que isso chegue e toque aquela pessoa que vai estar lendo, que vai estar assistindo. Eu acho que é aí que está a diferença de fazer um jornalismo mais humano, sabe? E eu senti isso muito nessa história, foi muito marcante para mim. Dani, você? Ai, gente. Eu lembro Uma que só. vocês falaram. Ai, mas não dá! Vou falar brevemente. Tem uma que eu lembro muito por causa da fotografia. Quem me acompanhou foi o Anderson França, numa matéria que a gente estava falando da necessidade de instalação de uma travessia para pedestres ali em Vila Rica. Já tinha tido vários acidentes com morte. Eu estava fazendo caderno Itaipava e eu lembro que eu pedi para o Anderson fazer a foto de uma cruz em primeiro plano, com a estrada, né, BR no fundo, para mostrar o drama daquelas pessoas que tinham que atravessar aquela pista porque não tinha uma travessia adequada. Então, essa questão de casar a imagem com um texto, para mim, sempre foi muito importante. Essa é uma matéria que me marcou justamente por causa da fotografia que o Anderson fez. Eu lembro também vou falar 3, não dá para falar uma só. Tem uma era do... Tava em secretário, nossa, gente, em Itaipava eram muitas matérias boas. Itaipava tinha muita coisa. Muita coisa. Comunidade secretário que tinha que andar, sei lá, uns 4 quilômetros no escuro, porque não tinha um poste. E aí a gente foi para lá e eu passei quase o dia inteiro conversando com as pessoas. Aí, da falta de iluminação, a gente foi ver o estado da escola, do local que estava caindo aos pedaços. Então, assim, a imersão faz toda a diferença, sabe? Contar esses dramas e você se colocar no lugar. Eu lembro que eu cheguei nessa estrada, eu, na verdade, comecei pensando em falar de uma outra matéria de transporte escolar, e lembrei dessa agora da iluminação. Eu me coloquei no lugar deles. Imagina os adolescentes voltando da escola à noite, sem transporte público, porque a estrada era de barro, cheia de buraco, sem iluminação, ter que atravessar aquilo para chegar em casa. Assim, só estando lá dava para contar aquele drama, só sentindo, só caminhando naquela estrada daria para contar o quanto era difícil aquelas pessoas viverem aquilo ali. E eu queria falar de uma matéria que não é minha, mas que eu sempre tenho muito orgulho de falar, que é a série de reportagens que a gente fez agora para a Tribuna sobre os moradores de rua, escritas pela minha querida Luana Mota, que eu tive um prazer enorme de estar ali do lado dela, e depois a gente conseguiu um espaço. Douglas, querido, um beijo grande, que foi linda demais. A gente dá voz aos moradores de rua em 4 domingos seguidos, com página dupla do jornal. Foi, para mim, algo inesquecível. Só um detalhe, foi bem bacana essa série mesmo. Eduardo Jorge participando aqui também, mandando um abraço para as queridas Dani e Ana Paula. Eduardo Jorge, outro grande jornalista que passou por aqui também. Um abraço para o Eduardo. E só lembrando, talvez alguém não se lembre aí, né, do Caderno Itaipava, que era um caderno bem bacana que a Tribuna tinha, saía no sábado, né? Saía aos sábados e tinha a agenda tal, mas também matéria de comunidade, né? Matéria relatando os problemas aí de Itaipava e dos demais distritos, né? E tanto a Dani quanto a Ana. As duas participaram, né? A gente ficou lá. Acho que a Dani ficou uns bons anos no Itaipava e eu também. Acho Se eu não estou enganada, que o Itaipava trouxe muitas coisas. Eu acho que para a gente. 2 anos no Itaipava, depois eu fui para Casa de Campo. Eu e a Dani, acho que a gente tem uma trajetória um pouco parecida. Parecida, sim. Eu acho que o Itaipava faria diferença para qualquer iniciante, sabe? Porque ali você
fazia um pouco de tudo. Você estava na pauta, você estava na Isso. apuração, você tinha que ter olhar para a fotografia e você estava ali acompanhando a diagramação. Então, você passava por todo o processo, Todo o de processo. planejamento daquele caderno. Então, isso fez... O que acontece com a revista faz também, todo né, o Dani? tempo. Sim. O que Mas é que acontece a com a revista. você tinha uma saída mensal, né? O O caderno Itaipava era era semanal, semanal, você tinha um né? deadline um pouco mais apertado. É. Então, assim, contribuiu demais para a experiência, treinar o olho. Então, quando eu fui para subeditoria, eu sentia falta de ter repórter com essa experiência, sabe? Para poder estar na rua sabendo que fotografia trazer para dentro da redação. Porque a gente já saía, sabe o seguinte, já pensava na diagramação, entendeu? Você já pensa, eram 12 páginas, né? Então, você sabia o seguinte, eu preciso de tanto de texto, eu preciso ter essa foto, eu preciso pensar na foto para capa, essa matéria vai ser capa, então eu preciso sair, pensar na foto que eu vou ilustrar a matéria, na foto que eu vou colocar para capa, então você já saía com o contexto todo. Você já sabia que você tinha que voltar com aquele material todo. Então, realmente, assim, parecia que, não, um caderno levinho, mas ele exigia bastante. Você pensava na pauta, você saía para apurar, você pensava na fotografia, você pensava na edição, você fechava. Então, assim, ele te deu, ele, pelo menos para mim, trouxe uma bagagem muito grande. Eu acho que a Tribuna de Petrópolis, de uma maneira geral, né, para mim também, acho que para o Bruno e o Diário para o PH, trouxe essa bagagem da rua, né? E é muito difícil, depois que você pega o gostinho da rua, você sair da rua, né? Porque realmente você ter contato pela Tribuna. Eu fiquei 3 anos e 8 meses na Tribuna. E aí você conhece a cidade inteira, né? Você vai em cada canto que você nem imagina que existe. E aí eu acho que a gente pega essa questão de ter o contato com a fonte, de conhecer a realidade, e aí depois fica mais difícil fazer isso por telefone. Porque você tem que aguçar os 5 sentidos em um só, né? Só pelo meio só ouvindo. Não, e aí é um desafio maior. E outra coisa saudosista também, né, que a gente sempre fala nas lives aqui, é que eu tenho certeza que a Dani e a Ana Paula vão concordar. Que é outra coisa, né? Provavelmente a primeira passagem da Dani lá na Tribuna era uma realidade completamente diferente dessa última, né? Por conta dessa dificuldade maior para sair para rua, para apurar em loco, né? O WhatsApp. Nada. Então, você mandava o pessoal para. Um carro só para mim. Eu tinha um carro só para mim, um fotógrafo só meu. Era um luxo. No Itaipava, né? 2 vezes por semana, no Itaipava. Na casa de campo. Porque... Itaipava. Era um luxo. Então, mas eu tô falando o seguinte, agora nessa sua passagem... Agora, nessa sua passagem como sub, você deve ter percebido um cenário diferente, né? Sim, mudou, né? Para apuração e tal. Não. Primeiro que eu não podia fazer o que eu mais gostava de fazer, que era escrever. Não dava tempo. Não dá tempo. Eu até fiz por 2 vezes, que eu não resisti, eu me contive de escrever. Mas acho que eu lembro qual era uma delas, pelo menos eu lembro qual era. Eu fiz a matéria do show de rock do pessoal do Otto, que eu fiquei maravilhada com aquele show. Eu estava lá e quando eu me vi, eu já estava no palco entrevistando todo mundo. Eu falei, eu vou fazer matéria, não aguento. Aí cheguei na segunda-feira, Douglas, vai ter uma matériazinha minha que já está pronta. E uma eu escrevi junto com o Bruno Freitas sobre um grupo de dança que tem na cidade, de forró, que eles têm um trabalho incrível. Eu entrevistei um monte de gente, deles falando da importância da dança para a saúde mental deles. E, assim, o grupo é enorme, eu faço parte do grupo até hoje, então, assim, mas é muito diferente, né? Porque aí
na função de subeditora, eu não podia sair do jornal. Não dava para ir para a rua para apurar. Então, eu transformei o meu lazer, nessas duas ocasiões, em tema de matéria, porque aquilo extrapolou o meu lazer, né? Era tão bacana que merecia ganhar página do jornal. Mas aí foi só para matar a saudade. E é bacana vocês trazerem isso, né, essas histórias, como a Ana trouxe também, que são histórias até de factuais, né, que a Dani trouxe de secretário, porque mostra justamente isso, né, que o jornalismo, mesmo ele sendo o factual, ele pode ter esse olhar mais criativo, né, mais de estar presente, de você puxar, de repente, né, de começar a escrever de uma maneira diferente, né, sem ser o que, quem, onde, quando, como, porquê de cara. Então, acho bacana vocês trazerem isso, porque mostra que a veia jornalística é contada de outra forma, né? Eu particularmente gosto muito. A Aline me sacaneia que eu adoro nariz de cera, eu adoro nariz de cera mesmo. Adoro não ter que começar nessa obviedade que você vai ler no jornal aqui ou em qualquer outro lugar. Bota nariz de cera. Ela traz isso de você, assim, esquecer um pouco, assim, porque a gente fica muito preso à técnica, né? Aquele limite e tal. E eu acho que a gente tem que se desprender um pouco da técnica, assim. Vamos sair um pouco da técnica e vamos contar história e vamos, assim, menos vitrine, mais conteúdo, sabe? Aquela coisa, assim, a gente precisa, de repente, começar com a historinha lá, envolver a pessoa, trazer a pessoa... humanizar, né, esse processo. Você precisa fazer com que a pessoa se sinta parte daquilo. E se você não cria aquele ambiente, você não proporciona. Porque a pessoa ela vai ler aquilo ali em parágrafo e ela não vai se envolver com a história de fato. Ela vai ficar informada, mas criar uma relação com aquilo é diferente. Gente, daqui a pouco Eduardo vai falar que isso não é jornalismo, hein? Vai brigar com a gente. Porque a gente também tem que pensar até nas palavras que a gente vai usar. Por exemplo, às vezes a gente usar, dependendo do caso, óbvio, né? A gente está falando não de todas as matérias, de todas as editorias, porque tem editorias que exigem termos técnicos e tudo mais. Mas, assim, pensando de um modo geral, a gente fala de usar palavras que todos vão ter acesso. Não adianta a gente querer rebuscar demais, fazer uma coisa toda pomposa, que você não vai tocar o outro. É preferível você simplificar, usar as palavras de uma maneira mais humana, mais simples, mais acessível, e tocar o outro do que você rebuscar uma coisa e aquilo não tocar, porque a pessoa não se sentiu tocada. Então, assim, menos técnica, talvez, e um pouco mais de humanização, eu acho que uma dosezinha vai bem. Eduardo, não fica comigo, não. Gente, o PH, coloca umas fotos que a Dani fez aí, enquanto eu vou ler os comentários, pode ser? Um minutinho só. Pode ir lendo os comentários que eu vou arrumar as fotos. Olha só. Aqui. A Beatriz Tapajós, também conhecida como Bia, irmã da Ana, colocou que live gostosa de assistir. Estão de parabéns. A Gabriela Pontes, que falou que também é jornalista, falou que estava pensando nisso. Live muito gostosa de assistir. E aí ela fala aqui, uma live de paixão pela escrita, um lado do jornalismo totalmente do bem, um jornalismo leve, sem esse jornalismo massacrante de todos os dias. Parabéns por passarem isso através de seus textos e também através dessa live. Energia muito boa. Que delícia, hein, gente? Que bom que era a proposta, né? Dá para ficar a noite inteira? Vamos. Dá para ficar a noite inteira conversando? Vamos continuar. Pois é um assunto muito, muito bacana mesmo, né? Realmente que dá para fugir. E o que a gente mais escuta nessa pandemia, né, que a Dani falou ali, é que as pessoas estão fugindo do noticiário. E aí as próprias TVs estão perdendo audiência. Será que elas não conseguem mensurar isso? Porque no momento, assim, a gente tem que estar informado, acredito que sim. A gente precisa saber os cuidados que tem que tomar, o que está evoluindo, né, diante dessa pandemia. Mas a gente precisa de boas histórias para inspirar as pessoas.
Porque senão, como a gente vive, né? Como a gente vai contar boas histórias, enxergar boas histórias, se a gente só ouve histórias ruins? Sim. Eu acho que é uma questão de tipo menos dureza e mais olho no olho, sabe? Sim. Acho que essa falta, às vezes, que a gente está um pouco de proximidade e tal, e as coisas já se tornam mais duras, eu acho que a gente tem que refletir que a gente tem que olhar a vida com um pouco menos de dureza e olhar mais olho no olho. Eu acho que isso faz uma diferença e tanto no jornalismo, na escrita, na comunicação. Eu acho que a gente precisa se oportunizar isso. Que isso fique de lição para quando a gente puder voltar a estar perto e, de fato, estar olho no olho. Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente lida o tempo cada um todo. Um texto para a gente finalizar a live. Enquanto a Dani está falando, Ana, você já está escolhendo. Oi? Ouviu? Desculpa. Eu queria propor que vocês escolhessem mais um texto para ler, para a gente terminar a live. Enquanto a Dani está falando agora, Ana, você escolhe e depois ela escolhe para a gente fechar bem. Vocês querem voltar para a pandemia mesmo ou qualquer coisa? Escolhe o que você qualquer quiser. Um seu. Aline, você quer sugerir alguma coisa? Deixa eu ver. O que eu estava dizendo é que a gente não pode esquecer. Não, eu acho que a gente não pode esquecer que a gente lida com pessoas o tempo inteiro, né? Sim. E que o nosso olhar humano não pode ser abandonado jamais. Jamais. A rotina, o dia a dia, por mais que a gente esteja acostumado a noticiar assuntos duros, mortes, assassinatos, a gente jamais pode perder a humanidade. A gente não pode se acostumar com isso sempre. Se acostumar com a tragédia. Não pode. Nós somos humanos. Eu acho que assim, tem que ter uma dureza. Não, a gente não pode se acostumar com a dor, com a tragédia. A gente não pode se acostumar com o corpo estirado no chão. Isso para mim nunca fez sentido. Eu acho que talvez por isso eu busquei algo dentro de mim numa outra forma de escrita, porque para mim não faz sentido vários corpos numa tragédia e eu olhar com um olhar só de profissional que eu preciso entregar um texto. Não, são dores, são famílias que perderam seus entes queridos. Eu particularmente nunca vou conseguir essa indiferença. Então, que eu saiba honrar essa história e contar essa história de forma humana. É o mínimo que eu posso fazer enquanto profissional. Sim, e eu acho bacana também porque enquanto a gente está na faculdade, né, nos 4 anos, a gente vê a profissão de jornalista, de repórter, muito abrangente, muito voltada só para o hard news, né? E quando a gente chega no mercado, a gente vê que a gente tem inúmeras possibilidades. A gente tem a escrita criativa como possibilidade, a gente tem o jornalismo gastronômico, o jornalismo de revista, o jornalismo de moda, que é um que eu me interesso bastante, jornalismo esportivo, o jornalismo político, né? O jornalismo ele tem várias faces, né? O jornalismo voltado para a saúde. Então, eu acho que é bacana a gente mostrar para as pessoas e para quem está estudando agora que existem diversas formas de você ser jornalista e trabalhar, que não seja apenas noticiando o fato, a tragédia, o acidente, a morte, né? Então, eu acho que é bacana isso também. E ainda que exista, e ainda que isso seja uma obrigação, porque eu acredito que todo mundo acaba tendo que passar por isso para entender como é que funciona esse dia a dia, isso é importante para a nossa formação, mas existem várias formas de você contar uma história. Existem diversos olhares que você pode ter, eu acho que é muito do que a gente está tratando aqui agora. Você olhar para aquela... Você pode tirar o foco totalmente do que deveria, em tese, ser a grande manchete do jornal e transformar aquela história em algo muito mais relevante. E quando eu digo ser uma manchete totalmente diferente, ainda assim com um peso, mas mais importante ainda do que seria só com aquele acidente, ou só com aquele corpo no chão, enfim. Às vezes você se dá conta de que, de repente, aquela, sei lá, um exemplo, um acidente de moto onde o cara... Você descobriu que ele estava vindo de um trabalho de sei lá quantas horas e que ele foi vítima daquilo. Tem que ir atrás, sabe? Não é só o acidente, não é mais um corpo estirado, foi o que a Ana falou, a gente não pode se acostumar com isso e achar que tá tudo bem, não tá.
A gente precisa ir atrás de belas histórias, mesmo na tragédia, né? A beleza na dor, a beleza na desgraça. Enfim. A Gabriela Pontes falou isso, que a mudança de foco nas reportagens também ajudaria, né? E que ela até teve um projeto para publicar somente notícias leves, para sair um pouco dessa coisa de notícia pesada e tal. Então, um abraço para T. Barbosa, que está acompanhando também. Beijo, T. Escolheram, meninas? Eu escolhi. Sim. Quem começa? Pode ir, Dani. Pode? Então, já que a gente está falando tanto do que a gente pode fazer para contribuir, né, para inspirar, eu escolhi o meu do abacate. Ele diz o seguinte: é um velho chavão, mas quem disse que não vale repetir? Colhemos o que plantamos. Há muitos anos, vejo meu pai se deliciar com as frutas que cuidadosamente ele planta no quintal. Aprendi a degustar essas maravilhas com ele desde pequena. Já que comecei a falar de memórias afetivas, essa é outra memória deliciosa que tenho. Meu pai, sentado no meio-fio, descascando cana-de-açúcar para mim. Ele era tão habilidoso, eu admirava ver como ele descascava as frutas, como ele sempre sabia que estavam no ponto. Frutas me lembram sempre o meu pai. E agora, mais do que nunca, meu pai está presente em cada fruta que como. Durante muitos anos, ele cuidou da terra, plantou, e hoje temos uma variedade grande de frutas no quintal. Hoje, por exemplo, comi um abacate que nasceu aqui. Mas por que estou falando disso tudo? Porque para termos este belo exemplar hoje, meu pai teve que investir tempo, cuidado, dedicação e amor. Todos esses sentimentos que ele colocou no plantio do abacate e de tantas outras frutas nos alimentam. Comemos a fruta e nos alimentamos do amor dele. É assim com tudo que fazemos na vida. Na construção dos laços com as pessoas, com os animais e com o mundo. Colhemos o que plantamos. Toda essa reflexão tem a ver com o momento que estamos vivendo, mas tem muito a ver com o mundo que desejo para mim, para os meus filhos e para os filhos de todos. Aí eu pergunto para mim, para vocês, o que querem colher no futuro? Que lindo. Lindo. Parabéns, adorei, Dani. Muito lindo, Dani. Parabéns Eu acho mesmo. que é isso. Obrigada Eu acho que é a gente olhar para quem é nosso, mas olhar para o próximo também, sabe? E contribuir da forma que a gente puder para transformar a vida numa vida melhor, porque depende de cada um de nós. E seja inspirando. Lindo demais. Ana. Gente, eu ia ler um, mas vou ler. Eu senti de ler esse, mas eu acabei mudando, mas eu acho que esse tem muito a ver, esse me tocou muito, porque ele veio pronto, sabe? Então, eu acho que vale. Tem a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje, e eu acho que muitas pessoas sentiram essa angústia que ele passa de alguma forma. Os sorrisos encobertos, a impossibilidade do calor do abraço, os encontros adiados, cadê os almoços em família, cheios de carinho no ar? A liberdade dos planos para amanhã nos foi interrompida. Quando vamos sentar em roda para falar sobre a vida, sem ver o tempo passar? Ver o céu azul marinho de dia nascendo, depois de uma noite de celebração à vida. Por hoje, a palavra é saudade. Por mais que encontre em mim, cada um de vocês, a vontade de querer tocar a vida, a sua vida, me atravessa. Se falta muito ou pouco, já não interessa. Meu corpo te espera com sentidos de amor aguçados pelos poros para o próximo encontro. Quero sentir cada cheiro, cada toque, o som da voz, os sabores dos livres encontros, as cores que enfeitam os dias. Ver, novamente, com vocês, a linha do horizonte. Enquanto isso, continuo embalando meus sonhos.
Eu acho que, assim, muita gente deve estar sentindo emoções parecidas como essa, que me veio nessa poesia. Com certeza. Estamos assim. Estamos. Meninas, Vai passar. muito obrigado. Foi perfeito. Eu acho que O momento do dia, né? é muito mais do que a gente esperava. Acho que tá todo mundo muito cansado, né? Tá tudo muito pesado. E a gente precisa mais falar um pouquinho de sentimento, de que a gente está vivendo de uma maneira um pouco mais pessoal. Botar um pouquinho mais da gente verdade. ali. A minha ex-editora, Ariane Marques, ela falou esses dias: nós somos jornalistas, a gente retrata o que está acontecendo, mas a gente também é ator, né? A gente também está passando pela pandemia, a gente também está passando pela quarentena, a gente também está passando por perdas, por diversos sentimentos, né? Então, que a gente consiga transformar tudo isso que a gente está vivendo em arte, como vocês estão fazendo e dando exemplo para a gente, inspirando a gente e tanta gente aqui, ó. PH. É isso, gente. Só agradecer aí a Dani, a Ana Paula, por uma conversa enriquecedora demais, muita coisa bacana, né, que a gente tratou aí. E é aquilo, o momento eu acho que pedir uma coisa mais leve, a gente está passando por alguns dias muito, muito complicados por conta dessa incerteza, né, com relação ao futuro, com relação a se a gente pode sair de casa ou não, né? Enfim, enviar esse tipo de coisa é sempre muito bom. Obrigado a todo mundo também que acompanhou, todo mundo que assistiu, né? A gente está com bastante gente acompanhando as nossas lives aí, isso é bem bacana também, a gente fica bem feliz. Olha, para finalizar aqui, a Raquel Castro Damasio falou: parabéns, live linda e leve, obrigada. E a Gabriela Pontes: live maravilhosa, gente. Melhor forma de finalizar o dia. Energia maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram com a gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Ana. E até semana que vem, gente. Quarta-feira tem mais. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Um beijo para vocês. E vamos fortes que isso tudo vai passar. É isso. Que todos se encham de esperança. Vamos lá, vamos ter força. Porque só nasce